Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós estamos aqui para fazer o nosso terceiro vídeo aqui do canal, né? Nós ficamos um tempinho sem fazer aí nenhum evento para vocês. O último foi no final do ano passado, né, de 2021, mas agora a gente está retomando aí para poder estar trazendo novas informações para vocês, tá bom? O objetivo do vídeo de hoje é falar um pouquinho sobre padrões de projeto, né, e trazer algumas dicas e orientações que são muito importantes para o pessoal que está começando na área de desenvolvimento, tá bom? Eu me chamo Marcel e eu vou trazer todas essas informações para vocês agora. Vamos lá? Bom, primeira coisa que a gente precisa trazer para vocês, o que é um padrão de projeto, né, que é muito falado aí dentro do mercado de trabalho. Padrão de projeto são formas, né, padronizadas e regulamentadas para que vocês desenvolvam, por exemplo, uma estrutura de código, uma estrutura de projeto, tá? Então, falar sobre padrão de projeto é uma coisa já de muito tempo, tá? Então já tem muitos anos, né, que esse assunto é estudado e ele é trazido cada vez mais para o mundo do desenvolvedor, tá? E nos dias de hoje, né, a gente está aqui em 2022, isso é fundamental na criação de um sistema. E a gente observa muitos sistemas, muitas tecnologias que são criadas pelos devs, né? E acabam não seguindo nenhum padrão, nenhum procedimento. E aí isso, querendo ou não, é uma coisa que não é muito bacana, né? A gente que já trabalha um tempo com desenvolvimento e a gente já está acostumado a trabalhar com tecnologia, quando a gente senta e a gente vê um código que ele está mal estruturado, que ele está mal documentado, né, ou que ele não tem um padrão, isso é muito ruim, tá? Porque isso interfere na questão de manutenção desse código, interfere na questão de performance desse código, fica difícil de você fazer qualquer tipo de melhoria dentro desse projeto. Então são coisas, né, que a gente precisa estar trazendo para vocês, tá? Uma das coisas que eu queria sinalizar nesse vídeo para vocês é uma coisa que é extremamente importante e eu diria que é meio que um alicerce ali, é um básico do básico, né? Então o que a gente observa? A gente observa muito os desenvolvedores que estão chegando agora no mercado de trabalho não se preocuparem, por exemplo, com nomenclaturas de criação de variáveis. Então o desenvolvedor vai lá, ele vai criar uma variável e aí ele cria aquela famosa variável x, né? E o que é x? Não dá pra gente saber, né? Ou ele vai criar uma variável abreviada. Então, por exemplo, ele precisa criar uma variável chamada nome do cliente. Então ele vai lá e cria NC. A gente não sabe o que é NC, tá? Na verdade, quem vai pegar o código futuramente não vai saber o que é isso, tá? Então a gente precisa ter um pouquinho de cautela e um pouquinho de padrão na hora que a gente for criar essas nomenclaturas. E quando a gente começa a estudar um pouquinho sobre padrão de projeto, uma das primeiras coisas que chega para nós é justamente essa questão de nomenclatura, essa questão de variável, essa questão de procedimento na hora de você dar nome aos elementos da sua programação. Eu estou dando um exemplo de uma variável, mas isso também vai para a criação de nome de uma classe, a criação de uma função, né, a criação de um método, por exemplo, que de repente você tá criando ali dentro da sua classe, não importa. Então você precisa ter esse padrão, você precisa criar esse formato de nomear os seus elementos ali da programação. Como a gente está falando dessa questão de nomear elementos, então o que acontece? Hoje a gente tem diversos modelos, pessoal, de formas da gente dar nome a variáveis, funções, classes e qualquer coisa que você vai trabalhar na programação, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma variável que eu preciso criar ela como nome cliente, né, que seria o nome do cliente. Você pode estar criando ela utilizando um dos padrões que é mais utilizado, né, aí para nomenclatura de elementos, que é o padrão Camion Case, que é onde você trabalha a escrita da primeira palavra totalmente em minúsculo e aí no início da segunda palavra você coloca ela em maiúsculo. Então ela vem reto, depois sobe e aí desce de novo. Se eu estiver criando uma variável com 3 palavras compostas, eu vou adotar o mesmo padrão. Então, a primeira palavra começa sempre em minúsculo, aí a primeira letra da segunda palavra vai para maiúscula e volta para minúsculo. No início da terceira palavra também volta a ser maiúsculo e depois termina em minúsculo, tá? Esse padrão chamado de Camion Case, ele é um padrão que ele lembra muito, né, a corcova de um camelo, né, que ela vem reta, depois ela sobe, desce, depois sobe de novo.
Então esse é um dos padrões mais utilizados dentro dos projetos para a gente poder nomear variáveis, elementos, funções, classes e uma série de coisas, tá? Existe um outro padrão também conhecido como Snack Case, tá? O Snack Case ele é um padrão onde você não se preocupa com a letra maiúscula e você utiliza o símbolo de underline para fazer a separação dos elementos, tá? É um padrão também bastante antigo, muitos desenvolvedores usam ou já utilizaram esse modelo de nomear elementos, tá? Eu, por exemplo, já trabalhei dessa forma, hoje eu até evito um pouquinho, eu até prefiro mais o padrão Camion Case, tá? Mas também é uma outra forma de você renomear. O que você não pode é ter espaço ou ter um outro símbolo que não seja o underline ali na separação das duas palavras, tá? E aí também existem outros modelos, tem o padrão que é chamado de uppercase também, né? Que é onde você coloca a primeira letra sempre maiúsculo e aí o restante você vai colocando minúsculo, tá? Enfim, então assim, o importante é vocês terem um padrão, mas nunca criar uma variável X ou uma variável abreviada, tá? A gente fala muito hoje de código limpo, né? O famoso clean code. E aí no clean code ele traz também um pouquinho dessas coisas. A gente precisa criar um elemento e a gente precisa dar um nome para esse elemento que seja um nome coerente. Quem bater o olho nesse elemento, seja uma variável, uma função, um método ou uma classe, tem que saber exatamente o que é pelo nome, né? E não simplesmente tentando decifrar o que tem lá dentro, né? Então o padrão Clean Code hoje ele fala, você tem que dar um nome correto. É uma variável para guardar o nome do cliente, então nome cliente ou nome do cliente, tá? Não tem problema. Tem muita gente que fala, mas eu vou criar ali um nome de uma função, de uma variável que vai ter lá 15 caracteres. Isso vai pesar. Pessoal, isso não vai pesar no computador, isso não vai atrapalhar absolutamente nada, tá? Muito pelo contrário, isso vai facilitar a manutenção futura do projeto, do código que vocês estão fazendo, tá? Uma outra coisa que eu queria abordar também, né, assim, quando a gente fala padrão de projeto, tem um monte de coisa, tem muita coisa que dá pra gente discutir. Talvez a gente até faça mais um bate-papo desse para poder trazer mais informações aí para vocês. Mas uma coisa que me preocupa bastante é ver os alunos, por exemplo, criando código e não utilizando processos de documentação de código, né? Então, assim, para quem já trabalha com desenvolvimento e já pegou outros softwares para poder dar manutenção, sabe o quanto é difícil quando a gente pega um código para analisar, para poder trabalhar, e aí a gente vê um código que não tem comentário, que não tem explicação, né, que não tem um padrão ali de documentação. E isso é extremamente importante. E aí é legal que vocês adotem esses critérios, no mínimo, para vocês colocarem, olha, eu estou criando aqui, por exemplo, imagina que eu estou criando uma função, né? Então eu geralmente no início das funções eu coloco o objetivo, função para calcular a média aritmética, função para converter o valor em real, né? Ou vou dando ali em uma linha no máximo, dando ali uma explicação rápida na função, porque aí quem bater o olho no nome da função mais o que eu escrevi de comentário já sabe exatamente o que a função faz, tá? Eu também procuro dentro das minhas classes, dos meus arquivos de funções, eu procuro também colocar comentários iniciais dizendo para que vai servir aquele arquivo, qual é a data que aquele arquivo está sendo criado, quem é o desenvolvedor, criar um padrão de versão. Então é muito comum, às vezes você cria um arquivo, aí depois você mexe nesse arquivo, faz um monte de alteração. É legal você criar uma versão 1, versão 1.1, 1.2, 1.3, versão 2, versão 3, tá? E de preferência também tentar amarrar um pouquinho as mudanças. Então isso são coisas que faz parte do planejamento, tá? Então é legal quando vocês iniciarem no desenvolvimento de um projeto, não sai simplesmente criando as coisas de forma desorganizada e de forma desestruturada. É legal você criar um padrão, você criar um procedimento e você tá utilizando. Existem muitos padrões no mercado que você pode estar utilizando, que são padrões que todo mundo conhece, mas também você pode criar o seu padrão de organização ali dentro do seu projeto, tá? Essas dicas elas são muito importantes para que vocês que estão chegando agora consigam ter essa percepção e conseguirem desenvolver os projetos de vocês com qualidade, né? E não simplesmente criar ali um algoritmo, criar um código que só você entende e que ninguém mais vai conseguir compreender, tá? Então essa é uma visão importante para quem vai começar dentro dessa área de desenvolvimento, tá bom?
Bom, a gente vai fechando por aqui, a gente vai ficando por aqui. Depois eu vou bolar outros assuntos para a gente poder ainda estar discutindo em relação a isso e trazendo outras coisas que são bem interessantes aí para vocês, tá bom? Então a gente fica por aqui, a gente se encontra na próxima. Valeu!